Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar nosso conteúdo de matemática financeira, falando sobre amortização de dívidas. Mas o que significa amortizar uma dívida? Significa pagar essa dívida de forma parcelada, né, ou gradual, tá? Isso tudo em comum acordo com o seu credor. Então, você vai fazer o pagamento dessa dívida. Então, hoje, mais especificamente, nós vamos falar sobre pagamentos antecipados de dívida no regime de juros compostos. Então, nossa situação, problema, o que nós devemos fazer aqui é ajudar a Júlia, tá? Olha o que a Júlia quer. A Júlia quer fazer o pagamento de um boleto hoje, dia 14/7, no valor de R$ 1.600, que irá vencer no dia 14 de janeiro de 2021. E que a taxa de juros do financiamento é de 4% ao mês. Quanto será que ela vai pagar? Então, para ajudar a Júlia a saber quanto ela vai pagar, a gente precisa saber aqui que ela vai pagar essa dívida antecipadamente. Por quê? Porque ela só vence no dia 14 de janeiro. Mas ela quer pagar hoje, ela quer pagar dia 14/7. Então, ela quer pagar antecipadamente essa dívida. Então, vamos lá. Para que a gente possa ajudar a Júlia, a gente tem que saber de algumas coisinhas. Primeiro, que ao realizar um financiamento, tá? Em cada parcela está embutido o valor dos juros do financiamento. Que é possível você amortizar um pouco esse valor realizando uma antecipação do pagamento. Então, você vai abater no valor dessa dívida total aí esse valor. Não esqueçam que é isso que é amortizar, é você fazer o pagamento, tá? E segundo a resolução 3.516/2007 do Banco Central e o Código de Defesa do Consumidor, é assegurado ao consumidor o pagamento antecipado do seu débito, tá? De forma total ou parcial, mediante, olha só que é importante, mediante a redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Então, é lógico que se você vai pagar uma dívida antecipadamente, você tem que retirar os juros que seriam acrescidos no valor da sua dívida, tá? Que no caso aí é o caso da Júlia, ela vai fazer um pagamento antecipado desse financiamento dela. Então, lógico que não é justo que a Júlia pague desses 6 meses aqui, ó, que ela tá pagando antecipadamente 6 meses, não é justo que ela pague juros em cima desses 6 meses. Portanto, ela está assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor a redução proporcional dos juros e qualquer outro acréscimo que seja que tenha sido cobrado em cima desse financiamento dela, tá bom? Outra coisa importante aqui é que, de uma maneira geral, os empréstimos e financiamentos, eles são realizados no regime de juros compostos. Isso por quê? Porque quem está te financiando, não esqueçam que os juros compostos é aquela situação onde os juros que você ganha no mês será acrescido no próximo mês. Então, o montante que você recebeu no mês, ele vai virar o capital no mês seguinte. Que a gente já até viu que essa forma ela é mais atrativa para quem está emprestando o valor para você. Por quê? Porque a partir do primeiro mês ela vai ter um rendimento melhor do que os juros simples, né? Então, só lembrando que você tem que assistir às aulas anteriores,
tá? Você tem que ter assistido às aulas anteriores para você saber dessas pequenas informações, tá? Mais a fundo, vamos dizer assim. Então, para ajudar a Júlia, nós precisamos saber o seguinte. Primeiro, para calcular o valor do boleto a ser pago, vocês precisam saber qual é a taxa de juros e quanto tempo de antecipação do boleto. Quanto tempo antes do boleto vencer, essa pessoa vai pagar no caso aí, tá? Outra coisa, precisamos saber de alguns termos comuns na matemática financeira, como VP. O que é VP? Valor presente. No caso, o valor da dívida hoje, o valor dela no presente, no agora, tá? E VF, que é o valor futuro. O que é esse valor futuro? É o valor da dívida na data do vencimento dela, tá bom? De uma forma geral, já que esses financiamentos eles são a juros compostos, então a fórmula de juros compostos é montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, tá? Então, como é que vai ficar a parte de a gente ver quanto que vai sair, qual o valor que nós vamos deduzir, quanto vamos pagar antecipadamente, tá? Então, M vai virar o valor futuro, o valor no ato do vencimento. E o C, que é o capital, ele vai virar o VP, que é o valor no presente. O resto permanece tudo igual. 1 mais a taxa elevado ao tempo. De uma forma geral, se você quer saber o valor no presente, você tem que isolar o VP. Então, você vai passar 1 mais a taxa elevado ao tempo para o outro lado. Então, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, é isso aqui que eu preciso entender. É que o montante vai virar o valor futuro, tá? E o capital é o valor presente, tá? Então, eu substituo o VF pelo M e o VP pelo C. E aí, isolo o valor no presente e encontro essa fórmula aqui, tá? Então, agora nós podemos ajudar a Júlia a resolver o probleminha dela. Então, lembre-se, eu preciso da taxa, eu preciso do tempo de antecipação do pagamento, tá? Para poder encontrar o valor que vai ser pago, da dívida antecipadamente, tá? Então, tá aí os dados. VF. Lembre-se que VF é o valor futuro, tá? O futuro é o na data do vencimento. Então, aqui na situação da Júlia, ela diz que o valor da dívida dela é 1.600. 1.600 é o valor na data do vencimento, que seria no dia 14/1. Então, o valor futuro é R$ 1.600. Esse financiamento foi feito a uma taxa de 4% ao mês. Então, tá aqui, taxa igual a 4%. E o tempo? O tempo você vai olhar, ela quer pagar hoje, dia 14/7. E só vai vencer dia 14/1. De 14/7 até 14/1, nós temos aí 6 meses. Então, T é igual a 6, tá? Substituindo agora, valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Substituindo, o valor futuro é 1.600. Aqui embaixo, no denominador, 1 mais a taxa, que é 4%, ou seja, 0,04 na forma decimal, elevado ao tempo, que é 6 meses. Então, você tem 1.600 dividido por 1 mais 0,04, que está 1,04
elevado a 6. 1,04 elevado à sexta potência dá 1,265. Então, se eu pegar esse número 1.600 e dividir por 1,265, eu vou obter o valor de R$ 1.264,82. Portanto, o valor que a Júlia deverá pagar hoje, no dia 14/7/2020, será de R$ 1.264,82. Então, essa é uma situação muito real, pessoal, tá? Que todos os dias, né, nós trabalhamos com pagamentos de dívidas, de financiamento, por exemplo, financiamento de um carro, financiamento estudantil, financiamento de casa. Então, é importante a gente saber quanto que a gente vai pagar antecipando essas dívidas, porque muitas vezes a gente recebe antes do vencimento da dívida e você quer pagar logo, então você tem que calcular ali quanto você vai ter de desconto, no caso, ao pagar essa dívida antecipadamente. Então, de R$ 1.600 para R$ 1.200, R$ 1.264, a Júlia teve um bom desconto, né? Pagando 6 meses antecipado o seu financiamento. Então, outro exemplo aqui. Olha só, com a mesma ideia, tá bom? José deseja antecipar o pagamento de um boleto no valor de R$ 1.200, sendo a taxa de juros do empréstimo contratado por ele igual a 7,5% ao mês. Qual deve ser o tempo mínimo para que ele consiga pelo menos um abatimento de 20% do valor? Então, o José quer pagar essa dívida dele com o tempo, ele quer saber quanto tempo ele precisa pagar antecipadamente para ele ter pelo menos um abatimento de 20% do valor, tá? Então, vamos para os dados aqui. Dados. Valor final, tá? Qual é o valor final, o valor futuro, né? O valor futuro é o valor do boleto dele, que é R$ 1.200. A taxa é 7,5% ao mês, tá? E a outra variável que a gente quer encontrar é o valor presente, que ele disse ali que tem que ser pelo menos 20% do valor futuro, tá? Então, vamos calcular quanto é 20% do valor futuro. Então, o valor futuro é 1.200. 20% de 1.200 é 20 sobre 100 vezes 1.200, que vai dar R$ 240. Então, o valor presente dele vai ser o total, 1.200, menos esses 20%, que é R$ 240. Então, o valor presente dele vai ser 960. De uma forma geral, nós já podemos aplicar a fórmula, tá? Lembrando que quando eu quero encontrar o tempo nos juros compostos, eu tenho que aplicar o log. Eu esqueci de colocar o log aqui embaixo, tá? Log do montante sobre o capital dividido pelo log de 1 mais a taxa. De uma forma geral, lembrando que o montante é o valor futuro e que C é o capital, né, que é o valor presente. Então, aqui, ó, você já tem o valor futuro, que é 1.200. Você já tem o valor presente, que é 960. Você já tem a taxa, que é 7,5%. Então, só falta encontrar o
Portanto, o tempo é igual a valor futuro, 1.200, dividido por 960, tá? Que vai dar 1,25. Dividido por 1 mais 0,075, que no caso é os 7,5%. Então, 1 mais 0,075 é 1,075. Então, quando eu aplico o log no numerador, divido pelo log do denominador, eu vou encontrar 3,08. Ou seja, para ele conseguir o abatimento de 20%, ele tem que fazer o pagamento no mínimo 3 meses, com 3 meses de antecedência. Então, ele tem que pagar 3 meses antes o valor desse boleto dele para poder ter o desconto de 20%. Então, aqui nós temos os nossos exercícios, tá? Eu vou ler o primeiro, depois você pausa para você fazer os seus cálculos. Em seguida, você compara com a resposta, tá? Então, primeiro exercício, um boleto no valor de 650 tem data para vencer daqui a 2 meses, mas Dona Joana deseja realizar o pagamento antecipado. Sabendo que a taxa de juros é 5% ao mês, qual o valor do boleto pago antecipadamente? E ele já diz ali, ó, use 1,05 ao quadrado como sendo 1,102. Ok. Pausa o vídeo agora, resolva esse exercício e já já a gente volta com a solução comentada. Ok, vamos lá para a solução comentada. Primeiro vamos colocar os dados aqui. Dados, valor futuro. Lembrando que o valor futuro é o valor na data do vencimento. Então, o valor do boleto é R$ 650. Então, valor futuro, 650. A taxa para pagar antecipada é 5% ao mês. Então, 5%. E o tempo, ela disse aqui que ela vai pagar 2 meses antes, né? Ela vai vencer daqui a 2 meses. Então, ela vai pagar 2 meses antecipado. Então, ela quer saber qual é o valor do boleto para ela pagar hoje, agora, né? Então, qual é o valor presente? Então, o valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Valor futuro, R$ 650. 1 mais a taxa, 5%, é 0,05 elevado ao quadrado. Então, 1 mais 0,05 dá 1,05, que ao quadrado eu só preciso substituir pelo valor que ele pediu para me usar, 1,102. Então, tá aqui. Então, 650 dividido por 1,102 é igual não, né? É aproximadamente 589,84. Portanto, se Dona Joana pagar hoje o boleto, ela vai pagar R$ 589,84. Questão de número 2. Um boleto de financiamento de um carro no valor de R$ 1.500 foi pago antecipadamente 3 meses antes da data do vencimento, recebendo uma redução nos juros de R$ 373,02. Qual a taxa de juros do financiamento? Então, ele está perguntando quem é o I, certo? Então, vamos para os dados. Dado. Primeiro dado é o valor futuro, que é o valor na data do vencimento.
que vai ser R$ 1.500. O valor presente vai ser os 1.500 mais a redução dos juros. A redução dos juros é o desconto que ele vai receber aí, né? Então, menos R$ 373,02. Então, 1.500 menos R$ 373,02 dá R$ 1.126,98. E ele falou aqui que vai pagar o boleto, o financiamento no caso, 3 meses antes da data. Então, o tempo é 3. Então, você já sabe que ele está perguntando quem é a taxa, ou seja, quem é o I, qual o valor do I. Então, vamos descobrir aí o valor da taxa. Então, eu tenho aqui a nossa fórmula, tá? Onde eu vou substituir agora os valores. Valor presente, R$ 1.126,98. Valor futuro, 1.500, dividido por 1 mais a taxa que eu estou procurando, elevado ao tempo, que é 3 meses, tá? Então, 3. Então, eu tenho aqui, ó, vou passar o 1 mais i elevado ao cubo para o primeiro membro. E vou passar o 1.126,98 para o segundo membro. Então, como ele vai passar para cá, para o segundo membro, ele passa dividindo. Então, 1.500 dividido por R$ 1.126,98 é igual a 1,33, tá? Agora, eu tenho que tirar esse expoente 3 daqui. O inverso da potenciação é a radiciação. Então, como é o cubo, vai virar raiz cúbica de 1,33, que dá aproximadamente 1,01. Esse 1 que está positivo passa para o outro lado negativo. Portanto, a taxa dá 0,01, ou seja, 10%. Ok? Então, aqui nós temos algumas aplicações de pagamento antecipado, ou seja, amortização de dívidas, tá? De financiamentos ou de boletos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Revisem um pouco o conteúdo, fazendo as atividades aqui, ó, do livro, tá? Para que na próxima aula a gente se veja com mais correções de atividade. Espero vocês na próxima aula. Então, é isso. Muito obrigada.